Espírita Mação, hoje, que dia que é a Mação? 3 de agosto. E a mensagem de hoje é sobre... Qual assunto? Sobre um sentimento triste que o ser humano carrega dentro dele, sempre causado por outra pessoa, e vice-versa. Então ele precisa, pelo menos, tentar entender o que uma pessoa está fazendo perto dele, ou magoando ele, ou sendo magoado, e ter esse entendimento. Mágoa. A mágoa, ela caminha para a raiva, e a raiva caminha pelo ódio. Mas tudo isso lá atrás tem a inveja, tem o ciúme, que tudo chega no ódio, que é o ponto final. Então, você pode ver, o coração humano, ele diz que ama, mas ele ama aquilo que ele quer, aquilo que faz bem para ele. Mas o mesmo coração, ele consegue pôr o ódio. Como que pode um órgão desse naipe receber de um lado o ódio e do outro lado um amor? Por que o amor? O amor, ele ama seu filho, ele ama sua mãe, ele ama seu pai, ele ama as pessoas mais fáceis que rodeia ele. E do outro lado do coração, ele odeia aquela pessoa externa dele. Por qualquer coisa que ele faça, ele pega uma mágoa, vai caminhando para a raiva, até chegar no ódio. E no ódio a gente já viu o que acontece, o ódio indireto do ser humano. O Jesus Cristo, ele trouxe o amor para esse planeta depois de Moisés. Moisés não poderia passar o amor naquela época. Os homens eram muito ferozes, os homens eram muito ignorantes. E hoje os homens estão um pouco melhor já, bem pouquinho, mas está bem melhor do que aquela época de Moisés. Aí chegou Cristo, com a sua calma, com a sua paz, passou o amor, falou do amor, exemplificou o amor. Já faz 2000 anos que ele saiu daqui, mas os homens praticamente não aprenderam nada com o legado dele. O homem aprendeu a ter pena de Cristo na Semana Santa e aprendeu a fazer festa no Natal. Só isso, essas duas coisas foi que o ser humano se apegou. Praticamente isso aí não tem valor nenhum para ele. O que tem valor mesmo é seguir Cristo no que ele deixou: amor, perdoar, amar, né? Porque as pessoas, elas erram, elas falham, e isso a gente está aqui para entender. Mas não, você pode ver, existe ódio dentro da família, existe raiva de um irmão para o outro, existe raiva do filho para o pai, e da filha para a mãe, dentro do próprio familiar, e dentro do próprio núcleo familiar. Então a gente precisa começar a pensar, né, para a nossa vida melhorar, espiritualmente falando e fisicamente falando, começar a se livrar disso, a perdoar mais, a amar mais. Mas se todas essas pessoas que têm ódio dentro do coração, mágoa, qualquer sentimento inferior, se perguntar para ela se ela acredita em Deus, ela vai falar que acredita. Praticamente ela não acredita em nada. Nada ela acredita naquela pessoa que não ofenda ela ou não mexa no território dela. Assim não é amor. Amor é quando você perdoa o outro, independente do que ele fez. Independente, né? O Cristo ensinou isso. Mas como eu disse, o Cristo praticamente nessa área ele foi esquecido. Ele foi lembrado só no teatro da Sexta-feira Maior e na festa do nascimento dele. Nada mais do que isso. Eu até vou passar aqui uma pequena mensagem, porque é um pouco grande e eu não vou ficar falando. Eu vou falando e explicando, né, nesses minutinhos que eu tenho aqui, para passar uma mensagem daquelas que praticamente nunca foi passada em lugar nenhum, nem nas igrejas passa. Essa é a grande realidade. Talvez faltou isso, né, exemplificar mais o Evangelho de Jesus Cristo. Deixar o Velho Testamento um pouco para trás. Isso é muito velho, né? Hoje são outros costumes, outras pessoas. Então precisa ir aprimorando os ensinamentos espirituais para cada ser humano que chega do plano espiritual para o planeta Terra. E que não pode ficar parado lá 7, 8 mil anos atrás, praticamente, que é o que acontece, que é muito mais fácil de você lidar dessa forma com as pessoas do hoje. Você educa ela do jeito que você quer.
Mágoa. No estágio evolutivo em que se encontram os espíritos que envolvem o planeta Terra, ainda apresentam muitas imperfeições. Por isso, quando sofrem ofensas, costumam conservar mágoa, rancor, raiva por bastante tempo. Os menos evoluídos ainda, além da mágoa, alimentam sentimentos mais intensos, pior ainda, principalmente o ódio. Não consegue perdoar e passam anos, uma vida, uma reencarnação inteira, uma existência no plano espiritual inteira com aquele ódio dentro dele e volta para cá com aquele ódio. Deus dá essa oportunidade para ele, para ver se ele se livra daquilo, né? Oportunidade que é a reencarnação. Passam anos, existência inteira, cultivando no seu íntimo. Muitos deles desencarnam nessas condições, olha lá, que eu acabei de dizer. Cristalizam-nos na mente e no coração, e elaboram planos de vingança e os transformam nos seus principais objetivos no plano espiritual. Duas pessoas que se odeiam aqui, através do sono elas vão para o mundo espiritual e elas se encontram lá, porque elas se atraem, e lá eles fazem tudo para um matar o outro, mas só que lá não morre, lá não existe morte, mas ela vem ciente para o corpo no dia seguinte, através de sonho, através de alguma coisa que mostra que... E aquilo aumenta. A mágoa, a amargura, o ódio, a ira, a intolerância, a cólera, o rancor, são prejudiciais aos que cultivam, pois podem provocar desequilíbrios ou desencadear doença. A maior parte das doenças da Terra, por que será que o nosso planeta é doente? É doente o nosso planeta, totalmente doente, fisicamente e psicologicamente. O ser humano a cada dia ele inventa uma doença psicológica, e o médico a ciência tem que correr atrás para achar um remédio para aquilo, para acalmar aquilo. Fisicamente falando, você vê os hospitais abarrotados, pessoas doentes, você não vê pessoas sabias, simplesmente porque ela trai algo em dentro dela que provocam tudo isso aí, mas ela acha que é normal, porque aquela pessoa me magoou, eu tenho o direito de odiar ela. Não, eu tenho o direito de perdoar ela, segundo Jesus Cristo. Mas nós achamos que nós somos tontos do outro quando nós faz isso. Nós não vemos o nosso crescimento, na nossa paz de espírito, quando nós perdoamos o mal que uma pessoa fez. A traição, tanto de homem como de mulher, isso gera um ódio terrível para aquele que foi traído. Está vendo como é que é? Ele fica, e ela fica, isso chega até a morte. O ódio, ele é um passo para a morte, para uma vingança. Doenças psicomáticas que quase sempre deixam aquelas sequelas perispirituais, mesmo depois da desencarnação, porque perispirituais, tudo isso fica gravado, no perispírito da pessoa, e elas desencarnam, está gravado no perispírito dela, ela leva, que é o corpo que ela vai usar lá. Por isso que tem o corpo, o perispírito e o perispírito. O corpo procura os problemas, o perispírito pega, é a caixa preta, e depois reflete no espírito, e que o espírito é imortal, ele vai para o plano espiritual contaminado com ódio, com a raiva, com o rancor, com tudo isso. Aí de lá ele passa a ser o que? O obsessor daquele que ficou, que são mais chamados diabo pelas igrejas, como se diabo fosse um ser feito separado de Deus. Alguém fez ele e Deus fez os bons. Não, somos todos filhos de Deus, todos.
inclusive o diabo, que são o quê? São seus filhos mais rebeldes. Como aqui na terra tem pais bons, mães boas, irmãos bons, e tem algum rebelde entrando em casa. Nem por isso abandonaremos eles. É o que acontece com Deus, não abandona ninguém. Na verdade, Deus está mais preocupado com eles do que com aquele que está entrando da igreja e se julga santo, aquele que frequenta o centro espírita e acha que está no nosso lar. Está vendo como é que é? Não é assim que funciona. Deus está preocupado com aquele que está fora do caminho ainda. Não podemos bater no peito dentro de qualquer religião que estamos salvos. Claro que não. Deus está preocupado com as ovelhas desgarradas, como Jesus também dizia. O salmista fala que os olhos sofrem o processo de amortecimento por causa da mágoa. Reflete no corpo físico. Tudo reflete no corpo físico, aquele fluido ruim que está dentro de nós. Mas como eu sempre falo, mas dizemos que eu tenho Deus, que eu acredito em Deus, agindo dessa forma que eu ajo comigo e com os outros. Qual é a regra? Amar o próximo. Se eu não amo o próximo, muito menos a Deus, porque você não precisa amar a Deus. Você não tem obrigação nenhuma de amar a Deus. Você tem obrigação de amar o seu próximo, as coisas que ele deixou. Isso mostra que você ama ele. Você faz uma coisa, reflete nele. Como é que você pode falar que você acredita em Deus, ama a Deus e odeia as pessoas? Ou dentro da sua casa tem uma desunião, tem uma raiva, tem alguma coisa que você não abaixa o compete para pedir perdão, para pedir desculpa. Isso estou falando entre para lá e para cá, tanto filho como pai como filho. Não conseguimos fazer isso porque nós somos egoístas, orgulhosos. Temos vergonha de pedir desculpa. Temos vergonha de falar eu te perdoo. Ou temos vergonha de falar me perdoa, por favor. Temos vergonha de fazer isso. E isso sofre. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Que na verdade nós temos adversários aqui no planeta Terra porque foi nós que fabricamos eles em outra vida. Nós fabricamos um adversário em outra vida e estamos juntos agora para se ajuntar, para se conversar, para se acertar, para se amar. É por isso que estamos juntos de novo. É por isso, nada mais do que isso. Por isso que a reencarnação, ela é a coisa mais correta que existe. Quem acredita, quem não acredita, tem problema nenhum, mas pode buscar, pode pensar, repensar, usar a razão. Se não existisse a reencarnação, não existiria Deus. Tanto o homem como o espírito permanecem em um estado de infelicidade. Quando você tem alguma coisa de ruim dentro de você, algum sentimento inferior, você não consegue fazer nada. Você é uma pessoa mal-humorada. Até aquela pessoa que nunca te fez nada, tem hora que sobra para ela, porque o mal está dentro de você. É como, vamos dizer assim, um criminoso. Ele passa 60 anos da vida dele sem assassinar ninguém. De repente, por nada, ele mata uma pessoa. Mas foi aquele momento? Não foi aquele momento. Ele já nasceu com o crime dentro dele. Ele precisou de uma oportunidade para apanhar para fora o que era muito forte dentro dele ainda. E que nem ele de verdade sabia disso. É a oportunidade que nos dá também, a oportunidade de se libertar, mas a oportunidade de se complicar também. Então a gente tem que fazer as escolhas certas. Mas como é que eu vou ter as escolhas certas? Procurar o conhecimento. Quem eu sou? Eu me conheço? Não, eu não me conheço. Você mata uma pessoa? Não, eu não mato. Não sabe se você não mata. Não sabe se você não se corrompe. Vai aparecer oportunidade um dia. E aí você vai ser posto à prova. Em qualquer coisa, no crime, na corrupção, em qualquer coisa vai aparecer oportunidade. O mundo é para isso. Como aparece oportunidade de quando você está
afeto a uma igreja, a uma religião, a qualquer coisa, como no centro espírita. Você vai aprendendo, enquanto você não aprende, você leva a vida do jeito que você quer, mas quando você começa a aprender, começa a aparecer problema para você. E você pode falar, puxa, mas depois que eu estou lá, parece que começou a aparecer problema. Não, você está sendo testado, vê se está valendo a pena, você está lá. Pede paciência, vai parecer um desequilibrado perto de você. Para ver se você está buscando a paciência mesmo, você tem a paciência. É assim, nada vem de graça, tudo vem à base de prova. Ensinava Jesus Cristo, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também Deus vos perdoará. Da mesma forma que você perdoa, você será perdoado. É assim que funciona a lei do universo. O que nos atrapalha aqui é que, pela nossa ignorância de viver nesse planeta, que é o que nós merecemos, não reclama dele não, pela nossa inferioridade moral, nós acreditamos numa lei de Deus que nem sabe o que é, e a lei dos homens que não funciona. Mas na lei do universo nunca ninguém pensou. O universo ele vira de um jeito, ele jamais vira o contrário. E nesse universo tem as leis naturais, que são as leis divinas verdadeiras. Então lá tem a lei do retorno, causa e efeito, ação e reação. Escolha uma dessas e trabalhe em cima dela. Tudo que acontece tem um retorno, tudo. Você tem ódio, tudo bem, é uma escolha sua. Vai ter muitas existências sofridas até que você se livre dele. Agora, o que nós não podemos falar, que eu amo meu filho, amo minha esposa, amo minha mãe, meu pai, amo meu sogro, minha sogra, meu cachorro, meu gato, mas se eu tiver um ódio no coração por qualquer pessoa fora do meu núcleo familiar, o meu coração está contaminado, porque como no mesmo lugar pode caber dois sentimentos totalmente diferentes um do outro, precisamos usar o bom senso nisso aí. Até teve uma pessoa que falou, mas ele fala muito em bom senso. Talvez quem falou isso nem sabe o que é bom senso. Precisa descobrir o que é bom senso, precisa descobrir o que é a razão. Quem usa a razão dificilmente erra. Os que nos ofendem hoje são usados pela justiça de Deus como instrumento para o nosso resgate de débitos do passado. Da mesma forma que eles estão fazendo para nós hoje, eles fizeram para eles. Só que nós não lembra. Mas agora está aí, e tendo a oportunidade de se resgatar, se melhorar. Estamos nessa oportunidade, dessa reencarnação, nessa existência, vivo. Aproveitar essa existência nossa, que a outra vai ser muito demorada. Porque existe mais de 20 bilhões de espíritos desencarnados fora do planeta Terra, mas que eles pertencem a esse planeta de regeneração. Eles pertencem a esse, eles não vão reencarnar em outro. É nesse. Então, indas e vindas. Quanto tempo vai demorar isso? Quanto for necessário. A pressa é nossa, não é de Deus. Deus não tem pressa. Deus é misericordioso. Deus é justo. Ele não tem pressa, porque quando nós se apressa, nós é para ser feliz. Quando nós tem paz no coração, nós vê no outro ser humano criatura de Deus, como nós vemos numa flor, como nós vemos num pássaro. Você vê, as pessoas falam, que flor linda, que pássaro lindo, eu gosto da natureza, mas gosta do ser humano difícil. Tenta entender ele, Deus vai gostar mais ainda, porque é muito fácil gostar de um sabiá cantando, de um cachorro pulando na gente, um gato brincando com o tapete dentro de casa. É muito fácil, isso é moleza. Agora, eu quero ver você bater de frente com o ser humano, aquele que te fez um mal, te fez se bater, perdeu o emprego, vamos dizer, está errado, claro que está errado, mas você não precisa ter contato com ele, mas tire o seu rancor de dentro do seu coração, como a traição. Você não precisa voltar com a pessoa para dizer que você perdoou. Isso não é perdão.
Isso é bobice. Você vai dar arma para ela outra vez, que ela já te atirou uma vez. Mas tire aquele rancor de dentro, jogue fora e toca a sua vida. Vai para frente, olha para frente. Ou para testar o nosso progresso espiritual, que é o mais importante, progresso espiritual. Coisa que ninguém valoriza, que é o progresso material. Para que serve um progresso material? É importante? Claro que é. Mas para que serve se ele vai ficar parado no pé da catatumba? Para que serve? Os dois juntos funcionam melhor. Os dois juntos funcionam melhor. Por sua vez, são responsáveis pelos próprios atos, devendo repará-los mais cedo ou mais tarde. Demore quanto demorar. Isso não importa quanto tempo demora. Isso não tem nada a ver. É que nós somos apressados aqui. Aqui nós queremos o arroz na hora, a comida na hora, o café na hora, o médico tem que atender nós na hora que nós queremos. Aqui é tudo assim. No plano espiritual é diferente. Bem diferente. Por isso que tem frase que diz: lei divina, justiça divina, essa funciona. É a única que funciona. Ao rogarmos a Deus que nos perdoe, nós temos esse hábito, que Deus me perdoe. Deus não perdoa ninguém, mas também não deixa de perdoar ninguém. Ele não está nem aí com nossos atos. Temos que parar com isso, de achar que nós fazemos um mal para o nosso vizinho, ou o nosso vizinho faz um mal para nós, e depois Deus tem que perdoar isso. Não, você vai lá e se acerta com o seu vizinho. Pronto, está tudo certo. Temos que parar de pegar essa muleta que é Deus e levar para a nossa vida, achando que Ele vai nos libertar, vai abrir o caminho, vai botar uma lâmpada na nossa frente e vamos caminhar sem se acertar com o próximo. Não, de jeito nenhum. É eu e vocês. Depois é eu e Deus. Temos que tirar isso da nossa mente, que as igrejas colocou isso. Mas era uma forma de mostrar um Deus bom, mas jamais mostrar um Deus justo. Justiça. Até que na terra a justiça funciona, se fosse usada certo. Perdoe as dívidas ou as ofensas. O nosso pedido pode ser atendido, até pode ser atendido, mas com a condição de perdoar aos que nos ofenderam. A partir do momento que eu perdoo aquele que me ofendeu, aquele que me prejudicou, como eu disse, você não precisa ficar do lado daquele que te prejudicou, daquele que te traiu, não. Nem Cristo disse isso. O que Cristo queria mostrar é para nós não passar o que nós está passando nesse planeta por causa de inferioridade dentro do nosso coração. É isso que ele preservia, a doença. Ele estava dando saúde para nós há 2000 anos atrás. Saúde, o que é saúde? Um coração limpo. Mas da onde vem a sujeira do coração? Vem da mente. Uma mente despreparada, uma mente que fica nervoso por qualquer coisa, uma mente que se ofende por qualquer coisa. O que mágoa e o magoado são o mesmo nível. O que mágoa é inferior porque magoou. E o magoado é inferior porque qualquer coisinha ele se ofende. Ele é muito inabalável. E por você ser forte espiritualmente, o mundo não pode ter poder sobre você. Lá atrás o Cristo disse, pregado na cruz, eu venci o mundo. Ninguém entendeu até hoje o que ele disse. Ele venceu o mundo. Ele sabia de tudo aquilo, mas aquilo não fez parte do eu dele. Ele sabia de tudo aquilo, que era assim que funcionava. Então o mundo, ele é importante para nós, mas muito importante para nós viver aqui. Lindo nosso planeta, lindo. Mas ele não pode ter poder sobre nós, das coisas. Sobe uma coisa, carafuria, sobe outra carafuria, aí você fala, a televisão fala, aquilo vai deixando nós totalmente com uma vibração ruim, que na verdade aqui nesse planeta ninguém
Ninguém tem inteligência para falar nada além daquilo que ele sabe. Esse planeta não tem uma pessoa sequer inteligente, uma sequer. Não é o lugar disso aqui. Aqui é o lugar de buscar ela. Mas para buscar ela não é fácil. Não é fácil. Você tem que se dedicar muito. O Cristo disse isso. É muito difícil. Mas você também disse, não é impossível. Então a gente precisa ver Deus como um Criador supremo de todas as coisas. Todos os mundos. Mas Ele não vai tirar o meu problema. Porque foi eu que fui nele. Ele vai dar uma forma de você sair. Bastante gente já até leu, escutou falar daquela mensagem do burro. Que o fazendeiro jogou o burro no poço. O burro estava velho, não tinha mais valor, e ele mandou os empregados enterrar o burro vivo lá embaixo do poço. E os empregados foram jogando terra, e o burro, por ser burro, que na verdade não é burro, conforme caía a terra, ele ia sapateando e pisando. De repente, os próprios empregados viram que a cabeça do burro já estava para fora do poço, porque a terra que jogava em cima dele, caía no chão e ele ia subindo. Ele saiu do poço. Nós podemos entrar nessa mensagem, sair do buraco que foi colocado nós nesse buraco. Nós entramos nesse buraco. E Deus não vai arrancar ninguém dessa inferioridade. Ninguém Ele vai arrancar, mas ninguém. Ele tem poder para isso? Tem. Como Ele tem o poder do milagre. Deus tem o poder de fazer milagre? Tem. Cristo tem o poder de fazer milagre? Tem. Mas eles fazem? Não. Cadê o mérito de cada um de nós depois, se eles, tudo que eu precisar lhe der? Que moral tem um filho perante o pai que todas as besteiras que ele faz, o pai cobre, o pai paga, o pai compra? Nenhum. Mérito é do pai. Então você nunca vai ter mérito. Por isso que Deus, Ele te assiste. A partir do momento que você tem atitude e vontade, pode ter certeza, Ele vai começar a te ajudar. Ele vai mandar anjos, Ele vai mandar espíritos sempre ao seu redor para te encorajar. Mas primeiro a coragem é você que tem que ter. Não é Ele que vai te dar coragem. Você tem que ter atitude. Você tem que levantar da cama. Você às vezes tem que levantar até da cadeira de roda que você está acostumado a ela. Você vê que no plano espiritual, um espírito com a cadeira de roda por muito tempo, ele desencarna e leva a cadeira de roda para lá. Está na mente dele aquilo lá. Para ele desapegar daquela cadeira de roda, ele tem que vir a um centro espírita, se comunicar numa mesa mediúnica, e um esclarecedor bem esclarecido consegue tirar a cadeira de roda dele para que ele possa caminhar lá. Está vendo como nós somos assim ainda, apegado em qualquer coisa, até no ódio, até na raiva, até no rancor, até no ciúme, até na inveja. Somos apegados a tudo. Somos apegados ao nosso corpo, mas não investimos nele. Fazemos ele sofrer, mas não investimos nele. Por que não investimos nele? Investimos nele em roupa bonita, em maquiagem, em academia. Para que serve isso? Para nada. Vamos investir nele em conhecimento para ele sofrer menos com a doença, se tornar pessoas mais saudáveis, bem mais saudáveis. Paz de espírito é o remédio. Autoestima, remédio. Mas as pessoas falam, eu me acho feia, sou muito feia. Puxa, como é que você pode achar que você é feio, cara? Feito pelo mamão de um criador daquele naipe. Ele conseguiu gerar uma vida dentro de outra vida, que é uma mulher grávida. Vê só, olha isso, estuda isso. Uma criança gerando dentro de uma mãe, uma vida dentro de outra vida, e aí você se acha feio. Está vendo como é que é a nossa inferioridade? Nós não conseguimos enxergar nada maravilhoso, nada. Tudo é feio, tudo. O que é bonito, às vezes é feio pelo nosso olho. Nós somos um olho inferior, olho da carne. Precisamos ter o olho da alma. O olho da alma nós vamos conseguir sentir o sofrimento de uma pessoa a 2 quarteirão longe. Nós vamos conseguir sentir
que uma pessoa necessita, mesmo ela estando do outro lado da rua, mas que o nosso olho é egoísta. Assim cortamos volta de uma pessoa que precisa de ajuda. Mas se acontecer uma catástrofe lá no Nordeste, daqui de São Paulo vai cesta básica lá, mas não vai aqui perto, porque ainda somos orgulhosos, gostamos de aparecer pelo mínimo que fazemos, ou melhor, quase nada, porque o mais próximo nosso é aquele que está do nosso lado. O mais próximo nosso, primeiro de tudo mesmo, somos nós. Se eu não investir em mim, se eu não aprender, se eu não evoluir, eu não vou conseguir ajudar ninguém. Não adianta querer ajudar os outros sem se ajudar primeiro. Primeiro eu tenho que aprender a ajudar as pessoas. Como que eu vou ajudar aquela pessoa? Eu tenho que se mostrar para ela? Não, você não precisa se mostrar para ela. Descubra o endereço dela, descubra o que ela faz, manda lá. Não se identifica. Mas não, qualquer coisa o celular está tirando foto. Isso não tem valor. Isso não valoriza, mata a fome daquele dia. E é isso que a gente precisa mudar. Temos que enxergar Deus de uma outra forma, totalmente diferente, como Ele é de verdade. Ah, mas você conhece Deus, maçom? Estou estudando Ele. Eu não acredito num Deus falado por igreja, nunca acreditei. Apesar eu nem acredito em Deus de igreja. Eu não acredito em Deus, em Jesus Cristo de igreja. Eu acredito naquele Jesus Cristo que eu busco, que eu estudo Ele, que eu busco Deus. Deus se busca. Não se ouve falar Deus e acredita naquele Deus. Você busca o Deus estudando Ele, as suas obras, as suas criações. Tanta coisa boa tem que para você evoluir estudando Ele. É estudando Deus. Ou melhor, estuda Kardec que você entende Jesus mais fácil. Estuda Kardec. A forma de entender Jesus fica mais aberta, fica mais tranquila. O que eu estou falando, não estou falando como espírita que tem que estudar Kardec, não é isso que eu estou falando não. Na verdade, não existe espírita. O Chico Xavier chegou perto de ser espírita. Nós ainda estamos longe de ser espírita. Mas o mais importante é que estamos estudando isso. Estamos no caminho. Estamos buscando. E a gente vai achar. Ninguém se torna espírita de uma hora para outra. Se torna espírita de muita dedicação, muito estudo, muito acreditar, muito bom senso, muita razão, muita dedicação, muito amar o próximo, muito a se integrar à comunidade, não ser bobo de ninguém. Não é isso que eu estou falando. Orai, ou melhor, vigiai e orai. Primeiro vigia, depois você vai orar. Primeiro você vigia. No mundo de hoje é a vigilância que funciona. O Cristo também disse: manso igual uma pomba, mas prudente como uma cobra. A palavra de Jesus Cristo está no seu Evangelho. Agora eu vou falar últimas palavrinhas. Se o mundo hoje, ele deve ter mais ou menos hoje umas 1.680 religiões. Você já pensou se todas elas investissem na instrução do ser humano que frequenta a sua casa de oração? Como seria diferente o mundo hoje? Na instrução, na qualidade e não na quantidade. O Cristo também disse, está lá no seu Evangelho: ai daquele que desviar os meus irmãos do reino dos céus. Ele foi categórico nisso aí. Então a gente vê como é que está hoje. Mas ninguém está pensando nisso. Ou melhor, talvez ninguém nem leu isso. Ai daquele que desviar os meus irmãos do reino dos céus. Cristo disse isso. Mas ele também disse uma outra coisa: cada um terá segundo as suas obras. Ninguém recebe nada de graça, cada um terá segundo as suas obras. E é isso que a gente tem que trazer para nós. Existe Deus? Claro que existe, mas temos que viver como se não existisse. Está vendo como é que é assim que funciona? Claro que existe Deus. E se não existisse, ele tinha que ser inventado. Mas temos que viver nesse planeta como se ele não existisse. Fazer o que tem que ser feito. Não existe pecado.
Pecado foi feito pelas igrejas. Existem erros e que erro pode ser modificado, pode ser mudado. Ninguém acerta sem errar primeiro. Então o erro faz parte da evolução do homem. E é isso que a gente precisa entender. O erro faz parte. Errou? Tudo bem. Faz outra vez. A criança erra, a borracha apaga. A professora faz de novo. E ele aprende. E é através do erro que nós aprendemos. É através do erro que nós aprendemos. Bom, essa foi a mensagem. É uma mensagem diferente. Talvez ninguém escuta falar em mágoa, mas não assim. Da onde que começa a mágoa e aonde termina do ódio? Termina de uma discussãozinha. Às vezes você está num churrasco, num aniversário, uma pessoa fala uma coisa numa rodinha, você não aceita bem aquela palavra, você se chateia com aquela palavra, chateia. Não gostou talvez do que a pessoa falou, mas a pessoa não tinha intenção de te magoar. Mas você vai embora com aquilo, para casa. Aquilo vai crescendo. Aquilo vai crescendo. Do chateamento se torna uma pequena mágoa. Da pequena mágoa ela vai subindo, fica uma mágoa grande. Ela chega no ódio, sem nada. Sem nada. Mas você podia voltar lá e perguntar, por que? Me explica aquilo que você falou. Certeza que a pessoa ia explicar, mas não é. O orgulho não deixa. E acaba acontecendo com tudo isso que a gente vê no mundo. Qual é o problema das guerras no nosso planeta? Orgulho, egoísmo. Esse é o problema das guerras. Esse é o problema da guerra. A guerra é necessária nesse planeta? É. Se tem orgulho, faz parte dele, então guerreia. Está vendo como é que é? É assim que funciona. Bom, uma boa noite a todos, nesse dia 3 de agosto de 2026. E que a gente tenha um bom mês. Um pensamento positivo, um pensamento de fazer uma reforma íntima. Nas perguntas que vêm para mim, como que se faz a reforma íntima? Perguntaram para mim. Reforma íntima, você tem que fazer isso aí, jogar tudo fora isso que nós conversamos e ponhar outras coisas no lugar, ponhar sentimento de carinho, de amor, de respeito. O que falta no mundo hoje? Respeito. Se entre o amor e o respeito, fica com o respeito. Fica com respeito. Respeito é uma forma de amor. E esse é o mais verdadeiro. Quando você respeita, acabou. Você respeita a religião do outro, você respeita a outra pessoa, o pensamento dela. Você não concorda com o que ela falou, não tem problema. Mas respeita, é um direito. É um direito dela falar e um direito de você respeitar. Então o que falta para nós hoje nesse planeta é mais respeito do que amor, na verdade. Porque o amor está bem longe ainda. Está bem longe, ele existe, mas nós ainda não conseguimos captar ele pelo que está dentro de nós, ele não cabe lá dentro. Mas o respeito, às vezes, consegue fazer o papel do amor. E até uma próxima. Obrigado, nação!